Olha, a sexualidade humana é um assunto bem complexo, né? E que por muito tempo foi um baita tabu. Nesta análise, a gente vai tentar desvendar algumas dessas camadas, olhando um pouco para a ciência e para a história para entender melhor essa parte que é tão fundamental em quem nós somos. Para a gente começar a conversa, vale a pena olhar essa definição da Organização Mundial da Saúde. E a parte mais importante aqui é entender que sexualidade vai muito, mas muito além do ato físico. Envolve identidade, prazer, intimidade, na verdade, um universo inteiro dentro da gente. E aqui a gente chega num ponto que, olha, é crucial. É muito comum pensar em sexualidade como performance, como um tipo de desempenho. Mas a verdade é que ela é um processo incrivelmente complexo, sabe? Uma interação entre o nosso corpo, a nossa mente e até a cultura que está ao nosso redor. Ou seja, é muito mais do que isso. Bom, para entender como a gente pensa sobre sexo hoje em dia, não tem jeito, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. A forma como a sociedade lidou com a sexualidade ao longo da história mudou muitas das crenças e tabus que ainda existem por aí. E essa linha do tempo mostra uma jornada e tanto, hein? Pensa só, a gente sai de uma repressão gigantesca na Idade Média, onde o prazer feminino era pecado. Passa pelo Renascimento, que começa a olhar para o corpo de novo, aí chega Freud no século XIX e joga o conceito de libido na roda. E o século XX? Aí a coisa muda de vez com os estudos pioneiros de Masters and Johnson. Hoje os modelos são ainda mais sofisticados. Foi uma evolução e tanto no pensamento. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo agora em como a ciência tentou, de fato, mapear essa tal de resposta sexual humana. O trabalho de Masters e Johnson, nossa, foi um divisor de águas. Eles basicamente criaram o primeiro mapa científico da resposta sexual. Era um modelo linear, bem direto, com 4 fases claras: excitação, platô, orgasmo e resolução. Pela primeira vez, existia uma estrutura para entender o que acontece fisicamente no corpo. Só que, por mais revolucionário que esse modelo fosse, parecia que tinha uma peça faltando no quebra-cabeça. Ele descrevia o como as coisas aconteciam, mas não explicava muito bem o porquê, o que dava o start em tudo isso. E aí que entra Ellen Singer Kaplan, com uma contribuição que, sério, mudou o jogo. Ela adicionou o componente psicológico que faltava, o desejo. Aquela motivação interna, sabe? O impulso, a faísca inicial que coloca todo o ciclo físico em movimento. Isso leva a gente a uma pergunta super importante, né? Esse modelo linear, mesmo com desejo lá no começo, será que ele serve para todo mundo? E se a experiência, especialmente a feminina, for por um caminho diferente? E olha só que interessante esse contraste. De um lado, o modelo linear que a gente viu. Do outro, o modelo circular de Basson. Ele mostra um fluxo completamente diferente, onde a intimidade, por exemplo, pode levar a um estímulo, que só então cria o desejo. Isso vira de cabeça para baixo a ideia de que o desejo espontâneo tem que vir sempre primeiro. O legal desse modelo circular é que ele é muito mais inclusivo. Ele leva em conta o desejo que responde a um estímulo, e não só o que surge no nada. E mais, ele destaca a importância gigante na conexão emocional, do contexto e da satisfação, que acaba alimentando o ciclo todo de novo. Ok, mas e o corpo nisso tudo? O que acontece na nossa biologia para que esses modelos façam sentido? Vamos dar uma espiada rápida no que rola por dentro? Agora, prepare-se para um fato anatômico que é, no mínimo, surpreendente. Se a gente olhar a estrutura do clitóris e do pênis, eles são feitos basicamente das mesmas partes: corpo cavernoso, glande, raízes. Por que isso? Porque os dois se desenvolvem a partir do mesmíssimo tecido embrionário. São, na prática, órgãos análogos. E claro, por trás de tudo isso tem uma verdadeira química rolando. É um coquetel complexo. A testosterona é tipo um motor da libido. O estrogênio prepara o corpo. A dopamina vem com aquela sensação de prazer e recompensa. Mas aí tem a serotonina que, apesar de ser ótima para o humor, se estiver muito alta pode funcionar como um freio. É um equilíbrio super delicado. Para além da biologia, a cultura também coloca um monte de pressão e de questões na nossa cabeça. E aí a gente chega naquela pergunta que vira e mexe aparece em todo lugar. Afinal, tamanho importa? Vamos ver o que a ciência diz sobre isso. Olha só que esse gráfico de um estudo publicado na PLOS ONE mostra pra gente. Apresentando os números de forma bem direta, a gente vê que a esmagadora maioria das preferências, quase 86%, se concentra ali, na faixa entre 12 e 17 centímetros. Os números meio que falam por si, né? Beleza. Depois de passar por tudo isso, história, modelos, biologia, qual é a grande lição? O que a gente tira de mais importante? A mensagem talvez mais poderosa e, olha, libertadora de tudo isso
é a seguinte: todo mundo nasce com a capacidade de ter uma resposta sexual satisfatória. Isso é o inerente ao ser humano. Essa ideia muda completamente o foco de preciso ter um bom desempenho para preciso reconhecer um potencial que já existe. E se a gente parte desse princípio, a coisa toda muda de figura. A questão deixa de ser sobre performance e passa a ser sobre outra coisa. Identificar e, se possível, remover os bloqueios que impedem essa satisfação de acontecer. E esses bloqueios podem ser físicos, emocionais ou até mesmo culturais. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Depois de olhar para tudo isso, fica muito claro que a sexualidade é uma experiência profundamente pessoal. Não tem fórmula mágica. A definição do que é uma sexualidade saudável e plena, no fim das contas, é única para cada um.